Computer. Beleza, então, vamos lá. Olha só, aqui temos a seguinte situação. Deixa o trem aqui começar. Ontem eu falei que no treinamento anterior nós fizemos esse tipo aqui de placa, né, de outdoor. Nesse caso, no nosso caso desse treinamento agora, o outdoor será de uma coluna apenas. Então, temos aqui as dimensões do outdoor. A altura H maiúscula é a altura que vai da parte inferior, né, do outdoor, da placa, até a base, e esse H minúsculo é a altura da placa. E temos L, que é a largura da placa. Vamos aqui no PowerPoint, tá? Eu acho que é isso aqui. É isso mesmo. Então, isso aqui sai. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho, isso aqui. Então é o seguinte, temos a nossa placa, que é uma placa retangular, temos as divisões que vão estruturar a nossa placa, né? Então, dividir aqui no meio, dividir também no meio, e aqui eu também vou dividir para poder estruturar a placa. Que material é esse? Eu ainda não sei, mas vamos descobrir a partir, né, a partir do momento que fizermos os cálculos, ok? É, temos a coluna e temos a base. Do outro lado, temos a coluna. Vamos ver agora uma vista aqui lateral, certo? Temos a altura da placa, que é em metros, a altura aqui é a mesma altura da base, né? Da base até a parte inferior da placa. E temos a carga distribuída em quilonewtons por metro quadrado, que é a força de vento, né? Que é a pressão de vento atuando na área da placa. Esse tipo de placa nós vamos ver na norma aqui, que tem umas particularidades que a norma nos dá. Então, vamos para frente. Eu vou sair daqui dessa apresentação e vou. Cadê o trem? Espera aí. Eu vou fechar porque aqui está mais. Beleza, pronto, está aqui. Ok. Vamos ver aqui. Temos a norma, tá? A norma é a 6123, tá? E eu vou mostrar aqui a minha tela para você ver a norma. Você está vendo a norma? Oi, você está vendo a norma? Tô, Tá tô bem. vendo. Então, na NBR 6123, né, que é forças devidas ao vento, nós temos várias situações. Então, a situação que nós vamos analisar é o item 8, que é coeficiente de forças para muros, placas e coberturas isoladas. Cobertura isolada é cobertura de posto de combustível ou uma cobertura isolada qualquer, seja com uma coluna ou duas colunas ou três colunas, mas que é uma cobertura que não tem muito, tipo posto mesmo, tipo cobertura de posto de combustível. Então nós vamos lá, né? Vamos aqui verificar primeiro a questão das isopletas, tá? As isopletas eu também já falei sobre ela na aula passada. Eu deixei o link aí da aula passada no grupo, tá? Então, temos aqui, eu estou nessa região, aqui é Brasília, eu estou mais ou menos por aqui, e a minha velocidade de vento, a velocidade básica de vento que eu vou adotar, é 35 metros por segundo. Tá? Então, é essa velocidade que eu vou adotar, porque a placa está aqui na minha cidade, então fica mais fácil. Poderia ser em qualquer outro lugar, mas eu vou adotar aqui, porque é aqui onde eu moro, tá bom? Então, vamos lá. Cadê BH? BH está por onde, hein? Mais ou menos por aqui no 5, né? É mais ou menos por aqui, não é, BH? Hein, Luiz? É, Por aqui, né? Então, mais um pouquinho também, para a esquerda. aqui, olha, você pode perguntar o seguinte, olha, tem aqui uma linha com velocidade de 30 metros por segundo, e tem aqui com 35 metros por segundo. Eu vou usar a maior porque, como eu falei na aula anterior, isso aqui é um valor estatístico, que é uma probabilidade de acontecer essa velocidade aqui, né, 35 metros por segundo, ou 30, multiplicado aí por 3,3 dá mais de 100 quilômetros por hora, bem mais, né? Bem mais.
Então, temos aqui, para você ter uma ideia, 35 vezes 3,6, dá 126 quilômetros por hora, é muito vento, né? É muito vento e a força nessa placa é muito alta. Então, é uma probabilidade de acontecer um vento dessa natureza em 50 anos. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Também pode não acontecer. Mas nós vamos, como engenheiros, não podemos ficar na possibilidade, não, eu acho que não vai acontecer, então eu vou fazer uma placa baratinha para você, cliente, porque eu acho, né, a engenharia não aceita achismo, não aceita chute, não aceita esse tipo de amadorismo. A engenharia é uma coisa, não é precisa, até porque tem os coeficientes de segurança, ou cagaço, como chamam, né? Mas é uma área, né? É uma área do conhecimento, uma profissão que exige uma certa segurança. Uma certa, não, muita segurança. Então, vamos usar aqui o maior e vamos dizer, vamos contar com a possibilidade disso acontecer. Tá bom? Passando aqui, temos as velocidades características, bababá, temos o S1, S2, S3, né? Eu nem vou considerar isso aqui, eu vou considerar direto a força do vento como sendo integral, porque o S1, S2, S3 vai ajudar mais quando você tem aí vizinhança, né? Você tem vizinhança, o S1, S2, S3 vai diminuir a velocidade do vento, a velocidade característica vai ser menor do que a velocidade básica. E isso é para poder contabilizar as vizinhanças, por isso é dividido aqui, olha só. S2 é dividido em categorias e classes, né? Então, isso aqui tudo, se você não sabe o que é isso aqui, lá no curso de Galpão ao Vivo, eu vou falar sobre isso aqui na, na, no sábado, né? No sábado, na aula ao vivo, eu vou falar sobre essa parte da norma, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pular direto aqui, eu vou lá no item 8, que é a página 32. Então, eu tenho um coeficiente de força. Como que eu vou calcular a força devido ao vento? Ora, eu tenho aqui F é a força, CF é o coeficiente de força, o Q é a pressão dinâmica do vento, é aquela pressão que nós vamos calcular quando, quando nós usamos aqui 0,613 vezes velocidade ao quadrado do vento, né? Velocidade básica, que é a velocidade da isopleta. Tá bom? Então, aqui nós vamos calcular a velocidade, né? A pressão de vento, a pressão dinâmica. Ok? Bom, tenho aqui a área, né? Porque quando eu vou calcular a força, então eu tenho aqui, olha só, newtons por metro quadrado, vezes metro quadrado vai sobrar newtons. Porque eu corto metro quadrado com metro quadrado em cima com metro quadrado embaixo eu corto. Bom, beleza. Vamos trabalhar com isso aqui por enquanto, vamos deixar do jeito que está aqui, vamos entender. Como que eu vou encontrar o meu CF, o meu coeficiente de força? Esse coeficiente de força é dado nessa tabela, mas tem algumas coisinhas que precisamos entender primeiro. Olha só, a força F atua perpendicular ao plano do muro ou da placa. Lembrando que esse item também fala sobre muros, então serve também para muros. E tem ali na tabela, nós vamos ver direitinho como usar para muros, tá bom? Então aqui diz o seguinte, a tabela 16 classifica o muro ou placa de acordo com as condições de fluxos nas bordas da placa ou do muro. Sendo assim, olha, exceto para muro ou placa em fluxo bidimensional, a incidência mais desfavorável do vento é a oblíqua. A oblíqua é qual? É essa aqui, né? Então, se eu tenho um fluxo bidimensional, e quando que eu vou ter um fluxo bidimensional? Eu vou dizer aqui, olha só, o muro ou placa é considerada em fluxo bidimensional se a razão entre sua largura e a sua altura for maior do que 60. Na ausência de placas ou paredes laterais, né? Ou seja, paredes como essas, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma parede lateral, ou se eu tiver uma placa lateral
que vai paralela ao fluxo do vento. Então, temos aqui o seguinte, se eu tenho essa relação, e nessa relação eu tenho L sobre H maior do que 60, então eu tenho um fluxo aqui considerado como bidimensional. Ou, no caso aqui, quando eu tenho essas placas, ou quando eu tenho paredes na lateral, eu vou aqui, né, vou considerar o fluxo bidimensional quando, para esse caso, a razão entre L e H for maior do que 10. Né, no caso da presença de placas ou paredes nas condições que estão aqui anteriormente faladas. Bom, para valores intermediários de L sobre H, tá? Sem placas ou paredes nas extremidades, e para afastamentos do solo de até 0,25H, que é a altura, né? Então 25% da altura é o afastamento aqui dessa condição. Cadê? Para afastamento aqui. Os valores de CF são obtidos por interpolação linear. Vocês já devem ter visto o que é interpolação linear. Se não viu, eu mostro como a gente faz. Então, eu tenho aqui dois valores, por exemplo, se eu tenho uma condição aqui de L sobre H diferente, né, intermediária, e tenho essa condição, eu vou calcular aqui quem é o meu CF. Bom, vamos lá. Para a condição aqui, olha só, de L sobre H igual a 10, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma situação de o alfa, né? Alfa é esse ângulo, o ângulo do vento em relação à placa. Se ele for de 50 graus, eu tenho aqui um C, né? O C é o quê? É a distância da borda até o ponto de aplicação da força do vento. Então, o vento vai ser aplicado aqui. Então, percebe-se aqui que se eu tenho o pilar no centro, eu vou gerar um momento e uma torção também no pilar. Então, além de calcular a deflexão, eu vou ter que calcular a torção nesse pilar. Ok? Se eu tenho aqui duas situações, né? Vamos sair daqui, porque eu fiz no AutoCAD essa tabela mais arrumadinha, mais bonitinha, tá? Eu vou puxar isso aqui, vou lá no AutoCAD, porque no AutoCAD está bem arrumado, está bem feito, e está aqui no AutoCAD. Vamos lá. Cadê o AutoCAD? Cadê o AutoCAD? Tá aqui. Tá aqui o AutoCAD. Então, eu fiz a tabela aqui, não reproduzi, para ficar mais legível, porque aquela tabela da norma não dá para ver nada. Então, estamos aqui. L sobre H maior que 60. 100 placas de extremidade. Eu tenho o valor de alfa, é 90, tá aqui. Então, eu tenho esse C, né, o Czinho. Aqui não é alfa, aqui é C. Tá? Aqui é C. Foi quando eu copiei, fiz um Ctrl C, Ctrl V. Aqui também está alfa, não é alfa, é C. Tá? É C. E aqui também é C. Ok? Então, temos aqui. Quando eu tenho, para esse caso, L sobre H igual a 10 e o ângulo aqui é de 50 graus, C, que é esse ponto aqui, a distância da borda até o ponto de aplicação da força, é 0,3, ou seja, 30% do valor do comprimento da nossa, do nosso, da nossa placa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, L sobre H igual a 1, L sobre H igual a 1 quer dizer o quê? Que eu tenho uma placa quadrada, né? A altura é igual ao comprimento da placa e ela é quadrada. Então, eu tenho aqui C, a distância é igual a 0,4 L, ou seja, não é bem no meio, é um pouco afastado, é 40% da distância de L. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, no caso, eu tenho placas laterais ou paredes laterais, eu tenho H, eu tenho L. Então, para essa condição, eu vou ter quem? Eu vou ter alfa igual a 90, eu vou ter o meu CF igual a 2. Então, você vê o seguinte, CF é quem? CF é o meu coeficiente de força. Vamos puxar aqui esse CF.
e vamos colocar aqui do lado a fórmula. Então, eu tenho F igual, né, a CF vezes Q, né, vezes Q, vezes, vou colocar um vezes aqui, né, um xzinho aqui, simbolizando vezes, ou um pontinho. Um pontinho, vamos colocar um pontinho aqui, vezes, não, o pontinho ficou feio, vamos para o nosso x mesmo, que é vezes Q vezes, né, vezes A, né, que A é a área da placa. Então, temos aqui. Então, temos aqui a nossa força. Quem é CF? CF é um coeficiente de força, ou seja, um coeficiente de segurança, na verdade. E aqui, para esse caso, olha só, para o vento de 90 graus, eu tenho um coeficiente de 2, ou seja, eu tenho um coeficiente de 100%. 100%. Se eu tenho um coeficiente de 100%, então a minha força vai ser dobrada. Nesse caso aqui, eu vou ter dois valores, tá? Dois, dois valores, que são a 90 graus e a 50 graus. E observe o seguinte, quando eu tenho um vento oblíquo, né, oblíquo à placa, o meu coeficiente de segurança é maior. Tá? É maior. Então, vê-se aí, nesse caso, que a condição é mais severa, né? No outro caso, no terceiro caso, eu tenho aqui quadrado. Então, eu tenho 90 graus. Então, 90 graus eu tenho aí um coeficiente de segurança de 15%. E eu tenho 40 graus também oblíquo. E nesse caso, quanto que é o coeficiente de segurança? 80%. Então, é bem alto, né? Bem alto, dá para ver como funciona esses casos. Certo? Agora, aqui eu tenho muros. Muros foge do nosso escopo, não é o que nós vamos estudar. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos avaliar a nossa placa, tá bom? A nossa placa. A nossa placa tem quanto? Vamos para os slides, tá? Nossa placa tem 6 por 2,5, 6 por 2,5, e nós vamos calcular aí os parâmetros e o CF, né, o coeficiente de carga, para 6, tá bom? Então, então vamos puxar aqui nossa apresentação de slides. Eu tenho minha apresentação de slide e aqui está a minha apresentação de slide. Eu sei quem é L. L é 3, 6. Eu sei quem é H. H é 2,5. Só que a altura, né, a altura que nós vimos da parte inferior da placa até a base é 3 metros. 3 metros é quanto de H? Né? É quanto de H? É bem mais de 25%. Na verdade, é mais de 100%, né? Então, nós temos aqui uma diferença. Bom, sendo assim, nós vamos ter na tabela, vamos voltar aqui na tabela e vamos considerar aqui, primeiro, que 6 dividido por 2,5, então 6 dividido por 2,5, eu vou ter aqui 2,4. 2,4 é menor do que 60 e também é menor do que 10. Não tem placa lateral, nem tem parede lateral paralela ao fluxo. Então, eu não estou dentro de uma, como que a norma chama?
dentro de um fluxo bidimensional. A nossa carga vai direto, né? Vai direto 90 graus né, olhando aqui na nossa tabela aqui no AutoCAD que eu fiz, né? Na nossa tabelinha aqui, nós temos, deixa aparecer aqui o AutoCAD, deixa aparecer o AutoCAD. Então, na nossa tabelinha, o ângulo é 90 graus, sendo que aqui sai, né? Sai fora disso aqui. O nosso coeficiente de força vai ser 1,3. Então, eu tenho aqui 1,3. Beleza. Voltando para o PowerPoint, voltando ao PowerPoint, eu vou ter o seguinte. Quem que é a nossa força? Vamos lá. Inserir aqui uma equação. Eu tenho aqui a força, né? Força de vento. Vou fazer aqui desse lado. Tenho aqui a força de vento. A força de vento é igual a quem? Coeficiente de força, o CF, né? É o CF, cadê? Aqui, CF, isso aqui, igual ao CF, vezes quem? Vezes nosso Q, vezes a área da placa, tá bom? Então, temos aqui todos os parâmetros. Vamos calcular Q, primeiramente. Q, quem é Q? Q vai ser igual a... Q vai ser igual... Q igual a 0,613 vezes quem? Vezes a velocidade característica, né? A velocidade característica do vento, VK, mas eu não vou colocar VK, eu vou manter aqui a velocidade básica ao quadrado. A nossa velocidade, eu já determinei quem é que ia ser. A nossa velocidade é quem? É 35 metros por segundo. Então, eu vou ter aqui 35 metros por segundo. Tá ok? Então, vamos aqui. Vou colocar aqui um parênteses para ficar bem arrumadinho aqui. Eu tenho 35 e aqui metros por segundo. E aqui eu tenho o quadrado, beleza? Quanto que dá essa pressão dinâmica de vento? Eu vou ter aqui igual a 0,613 vezes 35 ao quadrado. Isso me dá 750,93 newtons por metro quadrado. Então, eu tenho aqui newtons, tá? Newtons por metro quadrado. Legal, agora achei que quem é o valor de A? A tá fácil, né? A tá bem fácil de achar. Quem é A? Eu sei o valor de L, né? Eu sei o valor de H, Hzinho, né? H minúsculo. Então é só colocar aqui. Então eu tenho aqui igual a L. Quem é L? 6 metros. Quem é a altura da nossa placa? É 2,5 metros. Então, quanto que é 6 vezes 2,5? Tá fácil, né? 6 vezes 2,5. Opa, 6 vezes 2,5 é igual a 15 metros quadrados. Então, eu tenho aqui 15 metros, opa, que é quadrado. 15 metros quadrados. Beleza. Agora é só substituir nessa equação. Então, tenho aqui, vou pegar essa equação, trazer para cá. Tenho aqui CF, que nós achamos lá é 1,3, vezes Q, 750,93, né, newtons por metro quadrado, vezes 15 metros quadrados. Então, eu tenho metros quadrados por metro quadrado, é 1, sobra quem? Newton. Então, eu tenho aqui, fazendo as continhas aqui, eu tenho 1,3 vezes 750,93 vezes 15. Isso vai me dar, aqui dá
14.643,14 newtons. Eu vou passar isso aqui para quilonewtons. Então, tem aqui, olha, 14,64. Eu vou colocar um pouquinho para cima, fica 65 quilonewtons, ok? Ficamos assim. Então, temos aqui a força de vento. Onde que essa força de vento é aplicada? No centroide aqui da nossa placa, no centro dela. Que é onde? É nesse ponto aqui. Se eu pego aqui, por exemplo, uma setinha, aqui vou pegar uma setinha e apontar aqui o centroide dessa nossa figura, tá? Eu vou fazer aqui essa setinha ficar mais visível. Ficar mais visível. Vamos matar essa setinha aqui, tá? Ela vai ficar aqui com uma espessura de 5 na cor vermelha, fica bem visível na cor vermelha, e tá aí a nossa setinha. Aqui eu tenho o centroide, tá? O centroide, que é onde a nossa força será aplicada. E eu tenho aqui a vista lateral. Tenho aqui o Q, né? O Q que nós encontramos aqui, olha só, 750,93 newtons por metro quadrado. Aqui está quilômetros, mas não tem importância, é apenas questão de convenção, tá? Só apenas convenção. Então, eu tenho aqui o Q, e agora eu tenho a força, porque eu já calculei, olha só. Eu sei, eu busquei, eu fui identificar quem é o CF, coeficiente de força, é 1,3, já está aqui. O Q eu calculei baseado na velocidade básica do vento. No meu caso, aqui na minha região é 35 metros por segundo. Se for na região, aí, em outra região, vai ser baseado no que está aí no mapa de isopletas, tá bom? E eu tenho aqui o valor calculado de 750,93. Substituir na equação, tenho aqui todos os valores. Observe o seguinte, 1,3. Então, pelo que nós vimos na tabela, qual é o maior valor de coeficiente de segurança aqui? 2, tá? Então, eu posso já diretamente colocar aqui um valor máximo, 2, de coeficiente de segurança, e não me preocupar em procurar esse valor CF. Então, eu já posso procurar, posso colocar aqui 2 direto, que eu sei que vai ser o máximo, vai ser o que, né, vai ser o que eu vou colocar na minha equação, na minha função. Coeficiente de segurança 2, 100%. Então, eu sei. Mas aqui vamos manter, nesse caso, o 1,3, que foi o que nós encontramos, tá ok? Beleza? Vamos para frente, então. O que é que nós vamos agora encontrar? Nós vamos encontrar as reações de apoio, tá? As reações de apoio. Quem é a força de vento? Está aqui já, 14,65 quilonewtons, tá? Eu já tenho esse valor, tá aqui, já encontrei. Então, agora, vamos encontrar as reações. Como é que eu encontro Rx? No caso aqui, eu faço o somatório das forças na horizontal igual a zero. Vamos fazer isso aqui, então? Vamos calcular aqui mesmo, e depois a gente pula para um outro slide para poder dar mais espaço aqui nas nossas contas, ok? Tá bom? Vamos lá, então. Vou inserir mais uma equaçãozinha aqui. Eu tenho aqui uma nova equação. E eu vou colocar aqui o símbolo de somatório, esse aqui. E eu tenho aqui o símbolo de força. Como é a força horizontal, eu tenho um índice. Vamos deixar aqui. Então, somatório das forças. Eu vou colocar um Hzinho aqui de horizontal ou forças em X. Vamos colocar em X. Eu não coloquei aqui, mas digamos que eu estou vendo aqui um eixo X, um eixo Y para cima positivo, um eixo X positivo para a direita. Então, as forças em X igual a zero. Vou colocar aqui o sentido positivo, tá bom? Então, vai ser quem? Eu vou procurar uma setinha. Setinha, está aqui, setinha. Ok, a setinha está aqui. Beleza. Quem são as forças aqui? Eu tenho a força de vento, tá? Eu tenho a força de vento. Força de vento é positiva, porque está no sentido positivo de x, né? No sentido positivo da minha determinação aqui. Ok? Menos, né? Menos quem? Menos Rx. Eu vou copiar aqui até o igual, porque eu não preciso de mais que isso. Então, copiei daqui. Vamos aqui, ó, copiei tudo. E eu tenho aqui menos Rx. E não tenho nenhuma outra força horizontal igual a zero. Então, ou seja, Rx vai ser igual a quem?
Rx vai ser igual, né? Vai ser igual à força do vento. Já que só tem esse, eu apago esse zero, apago esse zerinho aqui, tiro o sinal negativo, porque a força de vento vai negativo para o outro lado, então negativo para negativo fica positivo. Quem é a força de vento? Está ali já encontramos. A força de vento é igual a 14,65 quilonewtons. Legal. Achamos a reação aqui em X. Qual é a reação que nós vamos encontrar? É o momento, né? Então, é o momento aqui no pé. Eu tenho outra carga que vai gerar momento aqui? Não tenho, né? Se eu fizer o somatório dos momentos aqui na base, eu, não, eu evito um trabalhinho de fazer essa equação toda aqui. Então, eu posso fazer quem? O momento aqui, M, né? O momento M vai ser quem? O momento M, vou pegar aqui, vamos fazer uma Ctrl+C, Ctrl+V. O momento M vai ser igual a, já aqui, vai ser igual a força de vento, vezes quem? Isso aqui, né? Vezes essa altura aqui. Eu vou colocar entre parênteses para ficar mais arrumadinho, tá? E vocês não terem dúvida nenhuma. Então, eu tenho aqui, né? Quem é essa altura? Quem é essa altura? Eu tenho H, opa, aqui não ficou legal. Espera aí, só um minutinho.